Bem-vindo de volta. Eu sou José Carlos Júnior e você está no Score Sport. A 28ª rodada do Brasileirão terminou neste domingo, com algumas vitórias já esperadas e algumas surpresinhas. O Palmeiras, que segue na caça ao Flamengo, venceu o Avaí por 2-1, só que foi um jogo polêmico. Primeiro, o Davidson conseguiu fazer 1-0, João Paulo de pênalti empatou para o Avaí e no finalzinho do jogo, Davidson, numa manobra espetacular, conseguiu engabelar a arbitragem e o VAR e conseguiu um pênalti, que todos estão contestando, mas alguns ainda são a favor. Gustavo Scarpa, como sempre com categoria, fez Palmeiras 2-1. O Palmeiras segue em segundo e o Avaí em último lugar. Já o líder Mengão conseguiu uma vitória magra sobre o CSA, mas como já esperado, os jogadores sentiram cansaço, principalmente no segundo tempo. Mas a Arrascaeta, que já estava voltando e não foi assim tão bem quanto o Grêmio, mostrou porque é um dos grandes destaques desse time do Mengão. Outro destaque a ser dado é Jorge Jesus. O técnico elétrico ficou pistola no final do jogo e entrou em campo para cobrar Gabigol e o menino jovem, mais uma vez, ele cobrando, um jovem da base, publicamente. Mas com o René deu certo. Tomara que também dê com um novo menino. O Flamengo segue líder, com 10 pontos de vantagem, com grande chance de ser campeão na mesma semana do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, para a alegria de sua imensa torcida. O Flamengo segue líder e o CSA em 18º. São Paulo e Atlético. O que surpreendeu a muitos foi a facilidade que o São Paulo conseguiu superar o Atlético Mineiro. Até porque o atual técnico do Atlético Mineiro é Wagner Mancini, que no início do ano, além de ter treinado São Paulo, depois assumiu como coordenador. Esperávamos um jogo mais difícil para a equipe são paulina, mas mesmo assim, com gols de Igor Gomes e Vitor Bueno, o São Paulo foi lá e venceu bem em seus domínios o Atlético Mineiro. O São Paulo segue no G4, em 4º lugar, e o Atlético Mineiro, o 12º. Atlético Paranaense e Goiás. Esse Atlético Paranaense parece até que nem é o campeão da Copa do Brasil atual. O time não tira o pé do freio, apesar que He-Man, o nosso Rafael Moura, conseguiu sair na frente, fez um gol, e o Goiás, que parecia que ia surpreender, voltou a decepcionar. Mas o Atlético conseguiu empatar com Léo Pereira. Rony virou o jogo. Adriano Correia fez 3-1 e Marco Ruben selou a vitória. Atlético Paranaense 4, Goiás 1. O Atlético Paranaense segue em 8º e o Goiás é o 10º lugar. Grêmio e Botafogo. O Grêmio, que se esperava uma ressaca depois de ter sofrido uma goleada histórica na Libertadores por 5-0 da máquina Flamengo, o Grêmio veio muito bem, parece que absorveu muito bem o golpe e venceu o Botafogo por 3-1. A torcida compareceu em bom número, o que também não era tão esperado. Apesar que essa torcida tem tudo para estar muito satisfeita com esse time, que nos últimos anos foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Renato Gaúcho continua com moral com a galera. A estátua não corre risco de sofrer uma pichação, não. Maicon fez o primeiro gol. Everton Cebolinha, o segundo, e Tassiano fechou o jogo. O Botafogo não conseguiu fazer nenhum. Parece que o problema do Botafogo não era técnico. Botafogo continua por ali, bem perto da zona da degola. E o Grêmio, em 7º lugar, começa, ironicamente, a ter que torcer para o Flamengo ganhar, que aí garantiria, ainda assim, se terminasse hoje, uma vaga na Libertadores. E aí, e você? Continua curtindo o nosso canal? Tá indicando seus amigos? Tá chamando o povo pra vir? E você teve lá? Dê uma olhada no link que eu deixei no último vídeo. Peça as coisas, faça sugestão de pauta. Aqui no Score Sport, quem manda é você.